paz de Cristo Jesus. Amém. De fato, uma alegria, privilégio poder estar com vocês, celebrando a Deus pelo aniversário dessa igreja, que ainda que nunca fui membro dessa comunidade e nunca estive diretamente ligado a ela, uma igreja querida, uma igreja que amamos, uma igreja que nos alegramos em ver bem. Então, louvado seja o Senhor por 21 anos como igreja organizada e que Ele conceda a vocês muito mais e lhes fortaleça e lhes abençoe nessa jornada. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós vamos meditar sobre como lidar com o desânimo, como lidar com momentos na nossa trajetória em que nós nos sentimos desencorajados, cansados e com vontade de desistir. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, passou por momentos assim, mas pelo seu exemplo nós aprendemos que o desânimo, ainda que muitas vezes inevitável, ele pode ser vencido e nós podemos sair de momentos de desânimo ainda mais fortalecidos pela graça de Deus. Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus que se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Abre nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos para que pela sua palavra possamos te conhecer, te amar e te servir. É no seu nome que nós oramos. Amém. Amém. Paulo chegou em Corinto depois de um período muito difícil no seu ministério. Ele está na sua segunda viagem missionária.
E ele já havia passado por Filipos. Em Filipos, ele foi espancado injustamente e publicamente. Depois ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica, a perseguição é tão séria que ele precisa sair de noite, escondido, fugindo. Ele chega em Bereia. Em Bereia, as pessoas eram mais nobres. Porém, os perseguidores de Tessalônica foram também em Bereia. Não deixaram Paulo em paz. E Paulo vai para Atenas, sozinho. Pretende ficar ali esperando seus discípulos e seus colaboradores, Silas e Timóteo. Mas quando ele vê a idolatria da cidade, não fica quieto. Começa a falar do Senhor. Mas a sua pregação não surte o efeito que geralmente tinha. Poucas pessoas se convertem. Ele sai de lá sendo chamado de tagarela. Em outras palavras, alguém que não fala coisa com coisa. Então ele chega em Corinto em um período de muita fragilidade. Ele trazia marcas ainda no seu corpo. Ele certamente trazia marcas na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Como homem, assim como eu e você, Paulo também sofria. Ele vai dizer na sua carta que ele esteve entre os coríntios com muito temor e em fraqueza. Não era um período fácil para o apóstolo Paulo. Não era um período fácil para o apóstolo Paulo. Mesmo um homem da fibra de Paulo, mesmo um homem da estirpe daquele apóstolo, passou por momentos extremamente dolorosos. A pergunta é, como ele lida com isso? Então ele chega em Corinto e faz o quê? Ele chama os seus conhecidos e começa a murmurar. Ele começa a se lamuriar, não é verdade? Ele começa a dizer, nossa, como vida de apóstolo é difícil. Nossa, é difícil servir a Deus. Nossa, eu não aguento mais. Eu vou parar. É isso que ele começa a fazer, né? Ele começa a lamber as suas feridas. Na verdade, a gente olha para esse homem de Deus e ele simplesmente chega em Corinto e vai trabalhar. Vai trabalhar. Sabe, uma boa prática para quem está desanimado é trabalhar. Paulo chega em Corinto e vai fazer tenda. Se não pode viver da pregação do evangelho naquele momento, pois não havia recursos para isso, ele não fica parado. Ele não fica olhando as nuvens. Ele não fica de braços cruzados esperando o tempo passar. Ele vai trabalhar. A gente precisa aprender a lidar com desânimo assim. A gente precisa trabalhar. Trabalhar. É verdade que existem tristezas, existem dores, existem depressões, que muitas vezes nos atordoam de tal modo que nós nos sentimos incapazes de prosseguir. Mas meu irmão, minha irmã, você que está desanimado, você que sofreu muito, você que quem sabe passou por injustiças na vida, você que está aí com o coração ferido, se você quer vencer o desânimo, se eu quero vencer o desânimo, nós precisamos nos levantar e trabalhar. O apóstolo Paulo foi trabalhar. Aliás, é interessante que às vezes nós, me parece, confundimos preguiça com depressão. E eu não estou negando que existe depressão. Existe depressão. Existe depressão. Todavia, mesmo com depressão, mesmo fracos, mesmo alquebrados, nós não podemos ficar com pena de nós mesmos. Se tem uma coisa que faz a nossa vida piorar, é a gente ficar lambendo, me perdoem a expressão cruenta, ficar lambendo as nossas feridas.
Nós precisamos nos levantar e trabalhar. Paulo tinha o seu trabalho de fazer tendas, mas além de fazer tendas, aos sábados ele ia para as sinagogas e persuadia judeus e gregos a respeito do evangelho. Paulo não ficou parado. O segredo para vencer o desânimo é não parar. Continue trabalhando, continue servindo a Deus, continue fazendo tenda, continue construindo casa, continue empreendendo, continue sendo professor, sendo professora, continue trabalhando, continue evangelizando, continue fazendo o que você precisa fazer e o que o Senhor lhe chamou para fazer. Não pare. Nós não temos o direito de parar. Nós não podemos parar. Talvez não vamos conseguir correr no mesmo ritmo. Talvez não vamos ter tanta energia, mas nós precisamos trabalhar. Além disso, veja o que Paulo faz. Ele se aproxima de Áquila e de Priscila. Ele se aproxima de Áquila e de Priscila. Ele não procura enfrentar o desânimo sozinho. Ele está trabalhando, mas ele não está trabalhando só. E veja, é uma iniciativa deles. Verso 2 é muito claro. Paulo aproximou-se, bem no final. Paulo aproximou-se deles. Paulo estava ferido, Paulo estava aflito, Paulo estava cansado, mas Paulo não parou de trabalhar e ele entendeu que não podia ficar só. Nós não podemos ficar sozinhos. Não existe cristianismo individualizado. Cristianismo, vida com Deus, tem que ser vivido em comunidade. Não é que a igreja precisa de você. A igreja não precisa de você e nem de mim. Nós não somos de modo nenhum insubstituíveis. Sempre tem alguém melhor do que nós. E graças a Deus por isso. Não é que a igreja precisa de mim ou de você, mas com toda certeza, eu e você precisamos da igreja. Eu e você precisamos da comunhão dos santos. No credo apostólico, que não é propriedade da igreja romana, mas que é da igreja cristã, porque foi fundado antes da igreja romana foi escrito antes da igreja romana ser fundada. No credo apostólico, um dos artigos é: creio no Espírito Santo, e logo depois, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Nós cremos na comunhão dos santos. Existe algo de poderoso quando eu ouço a palavra de Deus a partir do meu irmão e da minha irmã. Talvez eu até intelectualmente já tenho conhecimento daquilo, mas quando eu ouço a palavra de Deus pela boca do meu irmão, da minha irmã, é como se eu me contemplasse no espelho e pudesse ser encorajado, repreendido ou direcionado. Uma vez não sei se o reverendo Teófilo lembra disso, na época de Petrópolis, acho que você era licenciado, ou estava por aí, eu era um catecúmeno. O pastor Teófilo foi ordenado dia 25 de dezembro de 2009, Eu sei porque eu fui batizado nesse dia. Estávamos lá na igreja de Petrópolis. E teve uma vez que eu cheguei em Petrópolis, e eu fui na cozinha. Estava um calor, sabe aquelas programações de sábado, à tarde, um calor de 38 graus. E estava ali suado, abafado. Aí eu abri a geladeira. Já comecei errado, porque a geladeira não é minha para eu abrir. Eu fui abrir a geladeira. E aí tinha lá uma Coca-Cola de 2 litros, fechadinha. Aí eu estava com algum comparsa do meu lado e eu falei para ele: vamos tomar? Está na igreja, nós pagamos dízimo,
é nosso. Ele olhou assim, vamos. Tomamos uma coisa incrível. A Coca-Cola, geladinha, num calor de 38 graus, de fato é uma experiência tentadora. Nesse exato momento chegou o reverendo Teófilo. E aí, já prevendo a minha possível repreensão, eu me antecipei. Pastor, eu perguntei, pastor, podia tomar? Me fiz de desavisada. Podia tomar? Pastor Teófilo falou, olha, se estava aberto, eu acho que podia. Não estava aberto. Só que àquela altura a gente já tinha tomado alguns goles, já estava assim perto da metade. Rapidamente, pequei. Pastor, estava aberto. Tome aqui um pouquinho. Aí tomou. Bênção. Fizemos atividade, terminou o dia, vamos para casa. Estou em casa. Tamanho 7h30 da noite, 8 horas da noite. Fui mentir logo para o pastor. Não tinha ninguém além do pastor para eu mentir, porque eu fui mentir. Fiquei muito incomodado. Peguei o telefone, liguei para ele, falei, pastor, sabe aquela Coca-Cola? Sim, Camilo. Quero dizer para o senhor que eu menti para o senhor. Aquela Coca-Cola, ela estava fechada. Eu quero lhe pedir perdão. Aí ficou mudo do outro lado. Aí ele respondeu assim, era um sábado, né? Amanhã, na escola dominical, nós conversamos. Aí, meu Deus, para que eu fui confessar esse pecado? Bastava ter pedido perdão ao Senhor, meu Pai. Chegamos na EBD e eu comecei a fugir do homem. Mas o homem estava me perseguindo e me achou. Chamou, falou assim, Camilo, eu estou muito triste com você. Estou muito triste com você. Porque você mentiu. Até então, para mim, mentir era tão comum que eu mentia, mas uma mentira na minha vida. Mas eu acho que a palavra já estava fazendo efeito no meu coração, que eu comecei a perceber que a coisa não era assim. Aí ele, sou muito decepcionado com você, Camilo, porque você mentiu. Você sabe que quem mente é filho do diabo. Você é filho do diabo, Camilo? Falei, pastor, eu espero que não. Espero muito que não. Pois se você é filho de Deus, deixe de mentir e fale a verdade. Mas se você continuar mentindo, saiba de uma coisa. Você não é filho de Deus. Pá, que soco no estômago. E eu nunca esqueci isso. De fato, era uma grande dificuldade que eu tinha. A gente vê às vezes testemunhos, né? Eu sou um ex-traficante. Eu tinha uma vida de prostituição. Eu era preso, fui preso. Mas, irmãos, eu era um mentiroso descarado. Descarado. Mentia que eu chorava. Eu acreditava na minha mentira. E não é que eu não soubesse que mentira era errado, mas é que faltava a experiência de ser confrontado pela palavra através de outra pessoa. A comunhão é necessária, porque através dos meus irmãos e das minhas irmãs, fraquezas que eu tenho e não levo muito a sério, poderão ser tratadas. E outras fraquezas e pecados que talvez eu nem percebi, também poderão ser. Por isso que eu e você, nos períodos de desânimo, eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é deixar de congregar. Eu sei. Não vou congregar. Mas por quê? Aí o pastor liga para você, o presbítero liga para você. Mas por quê? Não, pastor, porque eu estou passando por um período difícil, então eu preciso pensar um pouco. É exatamente por isso, porque você está passando por um momento muito difícil, que você precisa congregar mais.
Você não precisa sentir emoção para vir para a igreja, mas você precisa entender que você precisa da igreja. Paulo se aproximou de Áquila e de Priscila, porque não existe cristianismo solitário. Nós precisamos uns dos outros, mesmo os maiores, mesmo os mais maduros, mesmo os que têm mais experiência, mesmo os grandes líderes, eles precisam. Se Paulo precisou de Áquila e Priscila, meu irmão, minha irmã, eu e você também precisamos. E é por isso que nós também, enquanto estamos aqui celebrando, adorando a Deus por 21 anos como igreja organizada e mais outros como trabalho missionário, nós precisamos lembrar dos Áquilas e das Priscilas que Deus levantou nas nossas vidas. Daquelas pessoas que nunca se tornaram talvez grandes líderes, que nunca foram um pastor, um presbítero, um missionário, uma missionária, nunca foi presidente de nenhuma sociedade, mas foram pessoas que estiveram do nosso lado quando nós mais precisávamos. Pessoas que nos abraçaram quando não havia palavras que nos consolassem, mas elas estavam lá dizendo: você não vai sofrer só, eu estou aqui contigo. Aliás, é interessante, você sabe como eu me tornei presbiteriano? Não foi numa aula sobre os 5 pontos do calvinismo. Não foi ouvindo um grande sermão. Nada contra, ok? Nada contra, o sermão é importantíssimo. Palavra de Deus, pregação, é o que traz vida espiritual, que edifica a igreja. Mas nós éramos membros de uma seita. A minha família era membro de uma seita. E num domingo de manhã, um temporal enorme nos impossibilitou de irmos para a reunião da nossa seita, porque não tínhamos transporte pessoal e não dava para ir de ônibus, dadas aquelas circunstâncias. Aí, os meus pais olharam um para o outro e falaram: tem uma igreja aqui perto. Não sabíamos nem qual era a denominação, isso pouco nos importava na ocasião. Vamos nela, já estamos prontos, aí esperamos a chuva passar um pouquinho e fomos. E quando chegamos lá, teve 2 coisas que aconteceram. A primeira é que a minha mãe foi abraçada muito amorosamente, de modo muito carinhoso, pela irmã Zoraide. E a outra coisa que aconteceu é que uma pessoa da igreja foi visitar a minha família no outro dia e dizer: ficamos felizes porque vocês vieram nos visitar e queremos dizer que estamos aqui para orar com vocês e caminhar com vocês se vocês quiserem. Irmãos, o trabalho de Áquila e o trabalho de Priscila, trabalho talvez de pessoas que não tenham tanta expressão a nível de liderança formal, é essencial. Aí talvez você diga: eu não sou importante para a igreja. O que eu sou? Eu não tenho nenhum cargo. Eu não sou presidente de nenhuma sociedade, eu não sou líder de nenhum ministério, eu não sou diácono, eu não sou presbítero. O que eu sou? Meu irmão, minha irmã, se você acolher pessoas, se de coração você amar pessoas e orar por pessoas e lhes falar a palavra de Deus, pode ter certeza, o seu ministério é preciosíssimo. O reino de Deus é um reino de amigos. Não existe nada mais glorioso do que nós fazermos amigos para a glória de Deus. Muitas vezes nós cobramos que as pessoas sejam nossas amigas, que as pessoas cuidem de nós. Eu vim aqui, em nome de Jesus, lhe dizer que você e nem eu somos o centro do universo. Paremos de ficar reclamando: mas não me ligaram, mas não me visitaram, mas o irmão virou a cara para mim. Meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, se você tiver 13 anos, eu lhe compreendo. Mas se você já tem 14 anos, já tem que amadurecer. Nós temos que parar de ficar esperando as pessoas nos amarem. E nós temos que derramar amor. Porque melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Melhor é lembrar do que ser lembrado. Melhor é abraçar do que ser abraçado. Nós somos chamados a representar Cristo para os nossos irmãos. Então, quando nós passamos pelo desânimo, nós precisamos da igreja. E nós precisamos ser fonte de apoio e de encorajamento para aqueles que sofrem. Mas, queridos,
O apóstolo Paulo, após a chegada de Timóteo e de Silas, parou de fazer tendas e passou a se dedicar completamente à pregação. Paulo fazia tendas por necessidade, mas se ele podia se dedicar integralmente à pregação, isso ele fazia. Mas, diante da pregação, coisas maravilhosas acontecem. O texto sagrado diz que houveram conversões. O texto diz, veja comigo, no versículo 6, primeiramente, houveram blasfêmias, diante das quais Paulo diz aos judeus: seja sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Se vocês querem permanecer em seus pecados, permaneçam, eu estou limpo do sangue de vocês, eu vou para os gentios. E aí no verso 7, ele vai para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a sua casa era bem próxima, era do lado da sinagoga. Então um homem importante se converteu. E ali Paulo começa a pregar. Aqui eu vejo que Paulo ele não era de modo algum politicamente correto. Paulo realmente não se importava em incomodar. Porque imagine, você está pregando na sinagoga, os judeus te rejeitam, um homem, porém, te segue e diz: a minha casa está aberta para você pregar, só tem um problema, é do lado da sinagoga. Eu acho que se Paulo fosse de outra natureza, ele diria: vamos esperar, vamos orar mais, não vamos criar problema, sabe? Não precisamos criar problema. Mas Paulo não está preocupado em criar ou não problemas. Paulo está preocupado em pregar. Se os judeus se incomodarem, problema dos judeus. Mais do que isso, o principal da sinagoga, Crispo, se converte. Não apenas ele, mas ele e toda a sua casa. E muitos, verso 8, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas ouvem, elas creem e são batizadas. Quando nós estamos no período de desânimo, quando a igreja como um todo passa por períodos de desânimo, o que a igreja precisa fazer é continuar pregando, é continuar anunciando o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que no verso 9, Paulo nos é apresentado como alguém que estava passando por algum tipo de crise, porque o Senhor vem a ele em uma visão pela noite e diz: não temas. O Senhor não vai dizer palavras à toa, o Senhor não vai dizer palavras que não venham à necessidade. Se o Senhor está dizendo para Paulo: não temas, é porque Paulo estava no mínimo com a tentação do medo. No mínimo, o medo poderia ser um problema para ele. O Senhor diz: não temas. Pelo contrário, qual o contrário de não temer? Fala e não te cales. Continue pregando, continue anunciando. Verso 10 ele dá a razão: porque eu estou contigo, a minha presença vai contigo, e ninguém ousará te fazer mal, eu vou te proteger, eu vou colocar limites nos teus inimigos. E eu quero destacar essa última frase do verso 10. Pois tenho muito povo nessa cidade. Pois eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, cidade de Corinto, eu lhe garanto que você se escandalizaria com a cidade de Corinto. Às vezes nós falamos mal da nossa cultura brasileira, que realmente tem muita coisa para falar mal mesmo, mas a cidade de Corinto era uma coisa abominável. Para você ter noção, no mundo antigo, quando uma pessoa queria dizer que outra havia feito algo imoral, se dizia assim: o fulano corintianizou. O fulano corintianizou. O fulano fez uma coisa típica de Corinto. Era uma referência péssima. Era uma cidade extremamente imoral, idólatra. Era uma cidade também que
tinha uma filosofia que influenciava eles a serem muito soberbos, muito arrogantes. Você vai recordar que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, é cheio de problema, né? Acho que não tem igreja que tenha mais problema que a igreja de Corinto. Um dos problemas, apenas aqui para ilustrar para você, era que a igreja dizia assim, uma parte dizia, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Jesus, né? Eu estou acima, eu não sigo nenhum líder. Eu não preciso de líderes. Por que isso acontecia? Porque eles eram influenciados por sofistas. Sofistas que faziam discursos apenas para emocionar as pessoas, mas que não estavam interessados na verdade. Então era uma cidade que valorizava muito a retórica. Era uma cidade muito vaidosa, filosoficamente, intelectualmente. Uma cidade difícil. Paulo, ao que tudo indica, não tinha ou abria mão de artifícios retóricos que impressionavam as pessoas. Então, não era fácil para Paulo pregar ali. Mesmo tendo sucesso no ministério, Paulo estava passando por um desencorajamento. Agora pense comigo, se tendo sucesso no ministério, é possível ficar desencorajado? Imagine quando nós passamos pelos períodos do ministério em que aparentemente não há sucesso, em que aparentemente as coisas não acontecem, em que a gente prega. Um dia desse, um irmão chegou comigo e falou, não aguento mais, a gente evangeliza, a gente ora, a gente aconselha, e a gente não vê nada acontecer, eu não aguento mais, eu vou largar esse ministério, eu vou parar com isso. Eu tenho certeza que a dor desse irmão em algum momento já passou pelo seu coração, como em alguns momentos já passou também pelo meu. O que nos faz continuar pregando? O que nos faz continuar discipulando? O que nos faz continuar servindo quando aparentemente só há oposição, só há difamação, só há perseguição, ou pior, a indiferença? Porque pior que a oposição é a indiferença. Eu prefiro terminar um sermão com pessoas com raiva de mim do que com pessoas que dormiram no meu sermão. Dormiram. Rapaz, eu vou dizer odeio, que é uma palavra feia, né? Mas eu desgosto muito. Tinha um irmão que eu estava pregando e toda vez que eu pregava ele dormia. Toda vez. E aí começou a virar uma questão pessoal. Um brio assim. Não, hoje eu já não me importava mais se as outras pessoas estavam ouvindo. Eu já ia assim e falava, Senhor, hoje o fulano de tal não vai dormir. Aí não importava o que eu fizesse, o homem dormia e era um sono bom. Bom demais. E o pior é que ele começava o sermão, ele sempre era o único da igreja que levava um caderninho supostamente para anotar. Supostamente. E quando eu começava, eu olhava bem nos olhos assim dele. Mirava. E eu apontava. E eu gesticulava e ele... Daqui a pouco estava assim já. Tinha outra irmã também, mas eu compreendi a irmã. Mas esse aqui eu levei para o pessoal. A irmã tinha questão de saúde. Esse irmão não tinha nada de saúde. O pior de tudo é que todo sermão eu ia para a porta cumprimentar. Aí ele chegava comigo, remela no olho, era inchada, me cumprimentava e dizia, reverendo, que sermão maravilhoso. Pai, que cara de pau. Aí eu algumas vezes falei, meu irmão, mas tu dormiu o sermão todo? Não, pastor, eu estava meditando. Eu estava ouvindo. Mas isso me desencorajava. Eu pensava, eu sou um pregador muito ruim. Meu Deus, se pelo menos ficasse com raiva de mim, é porque entendeu e discordou. Prestou atenção, mas não gostou. Mas indiferença é pior. Para mim, pessoalmente, indiferença é pior que objeção e perseguição. Eu prefiro um objetor do que um indiferente. Porque o objetor eu posso argumentar, tem alguma paixão, tem sangue ali, o indiferente é difícil, irmãos. É difícil. E eu quero dizer para você, o pastor sabe se você dorme aqui.
Por isso fique de olho aberto. Na verdade, a gente sabe. Não dá para disfarçar. O que nos move a pregar, o que nos move, irmãos, a continuar, é a preciosa doutrina da eleição. Irmãos, graças a Deus, não depende da nossa eloquência. Não depende do nosso poder de argumentação. O que nós temos que saber é que o Senhor tem povo aqui no Tancredo Neves. Por que nós temos que sair a evangelizar? Por que nós temos que continuar pregando? Porque o Senhor diz, eu tenho, não é povo apenas, né? Ele tem muito povo nesta cidade. Não pode fazer igual um obreiro que uma vez foi ser cobrado, cadê os convertidos? Ele falou, não, pastor, pelo jeito Deus não tem eleitos aqui. Não. Deus tem eleitos em todos os locais. Nós temos que ir lá e pregar, com coragem. Uma vez eu fui evangelizar, em um domingo à tarde, numa zona muito perigosa, eu e Marielle, estávamos ali trabalhando, junto com outros irmãos, na plantação de uma igreja, no Cacau Pireira. Eu abordei uma pessoa, e eu gostei daquele cara, porque aquele cara quis brigar comigo. Eu prefiro um briguento do que um indiferente. Só que aí, eu também me empolguei e comecei a brigar com ele. Aí não estava dando certo a evangelização. E ele estava um pouco bêbado, e eu querendo já, né? Quase mesmo, impondo as mãos. E aí Marielle é de uma sabedoria, de uma doçura. Marielle se aproximou, colocou a mão no ombro do cara e falou, meu amigo, a gente só veio aqui te dizer que se você crê em Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Aquele cara desmontou chorando. Acabou. Que evangelismo grandioso. Aliás, todo evangelismo é grandioso, porque a cruz é grandiosa. E quando nós apontamos para a cruz, nós não precisamos fazer mais nada, irmãos. O Senhor chama. O Senhor chama. O nosso papel é pregar, é anunciar, é sermos fiéis, é sermos amorosos, é sermos respeitosos, é sermos parecidos com Jesus. Se errar, pedir perdão. Aliás, eu pedi perdão do cara. Me perdoa aí, irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos simplesmente abrir a boca. Charles Spurgeon dizia, não fique falando como o leão é grande, como o leão é impressionante. Não fique descrevendo a juba do leão, o rugido do leão. Não, faça o seguinte, tire o leão da jaula e deixa ele sair. O leão faz o trabalho por ele. O nosso trabalho é pregar. Como lidar com desânimo? Sabendo que quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Dos dispenseiros, só se requer o seguinte, que sejam encontrados fiéis. Fiéis no anúncio, fiéis na submissão à mensagem. O desânimo é uma experiência que eu e você, hora e outra, vamos ter. Talvez você está vivendo hoje um período de desânimo. Se não está, não se preocupe. Você vai viver. O desânimo vem. O desânimo sempre vem. Nenhum de nós está imune ao desânimo. Mas nós podemos, pela graça de Deus, vencer o desânimo. Nós podemos, pela graça de Deus, vencer o desânimo trabalhando, não fugindo da responsabilidade, assumindo o nosso lugar. Eu estou sem vontade, mas eu vou. Eu estou fraco, mas eu vou. Eu estou chorando, mas eu vou. Se eu assumir uma responsabilidade, eu irei cumprir a responsabilidade. Está chovendo, mas eu vou. Está com o sol a pino, mas eu vou. E está tudo dando errado, mas eu vou. Responsabilidade, trabalho. O desânimo é vencido com amigos. Em eu sendo amigo, oferecendo apoio e também abrindo o coração e pedindo apoio quando necessário. O desânimo é vencido quando nós sabemos que a obra não depende de nós. Quem faz a obra é o Senhor. Não se desanime, não tema, não desista. Igreja Presbiteriana Betel, igreja que o Senhor plantou, igreja que o Senhor tem sustentado. Que esses 21 anos ou mais sejam apenas o início e que vocês possam experimentar cada vez mais o poder do Senhor, a ação do Senhor e ver pessoas se entregando a Cristo Jesus.
na certeza de que o Senhor tem muito povo para salvar através do testemunho de vocês. De vocês. Não desanimem. A obra é grande, o Senhor é bom e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oremos.